Tô indo devolver o computador da vizinha. Daí ela me comentou que ia demorar para mandar os e-mails para tradução, porque o disco rígido tendo dado problema, ela precisava comprar um computador novo. Aí eu espantei, né? Ué, como assim comprar um computador novo? Conserta o seu. Aí ela falou que levou numa loja especializada e falaram para ela que precisava gastar 50 mil ienes para consertar o computador. E que não valia a pena, que era praticamente o preço de outro computador usado. Aí ela estava com isso na cabeça, precisa trocar de computador. Ela me falou essa história e eu falei, se for o disco rígido, coisa de 5, 10 mil ienes no máximo, conserta. Aí ela insistiu, não, mas é uma loja especializada, eles falaram que é 50 mil. Aí eu falei, posso dar uma olhada? Examinei tudo, o disco rígido realmente está com problema. E eu falei para ela, olha, eu examinei todo o computador, não tem nenhum outro problema, só o disco rígido mesmo. Então, 8 mil ienes dá para trocar por um disco rígido mais rápido, maior e com garantia de 2 anos. Entreguei o computador para minha vizinha e ela ficou muito contente com o resultado. Daí ela comentou comigo da grande diferença de custos entre o que eu estava cobrando e a loja especializada, em que ela confiou esses anos todos. Aí ela me mostrou a impressora que deram de graça para ela, porque ela estava pagando 2 anos de plano com a internet. Ela falou que juntou 12 mil ienes de pontos, por isso ela ganhou a impressora. Uma impressora que na loja custa normalmente 4 mil ienes nova. Ela também me falou que o plano de internet dela, juntando computador e telefone comum, daquele dobrável, custa normalmente por volta de 8 a 10 mil ienes por mês. E ela está planejando daqui a um ano mais ou menos, quando acabar o plano de internet dela, de abandonar o computador e ficar só com o smartphone, para pagar só uma conta ao invés de 2. Ainda assim é uma conta bem alta, porque o intermediário está sempre ganhando muito. Ela também comentou de alguns outros casos e contas que ela paga. A gente chegou à conclusão de que sempre que tem um intermediário, a conta sai muito mais alta, muito mais salgada. Daí o assunto mudou um pouquinho, que enquanto eu estava configurando o computador dela, para ela conseguir usar a internet e e-mail, sabe, né, a impressora. E eu lá clicando em todas as mensagens que o Windows dava, né? Normalmente é só ok, continue, continue. Vocês sabem como é, né? O quanto que você entende? Aí eu perguntei, japonês, kanji? Ela falou, kanji. Aí eu falei, nada. Aí eu expliquei pra ela, olha, agora eu comecei a estudar kanji. Então, alguma coisinha, pouca coisinha assim eu reconheço. Ela me perguntou, né? Assim, os kanjis mais comuns de mês, dia, entrada, saída, essas coisas você reconhece? Isso daí até que dá pra decorar, né? A gente usa sempre, então... Mas eu não sou do tipo que consegue escrever por conta própria. Eu tô querendo mudar isso, eu falei pra ela, né? Por isso eu comecei essa semana a estudar kanji. Por coincidência ela perguntou, né? Daí a gente entrou nesse mérito de... O kanji é difícil? Ela me perguntou. Eu falei, olha, se você me perguntasse um mês atrás, eu diria que é muito, muito difícil. Mas aí eu percebi que é porque eu nunca treinei, nunca estudei. Se a gente não considera nem olhar o kanji no dia a dia, aí a gente nunca vai achar fácil, a gente sempre vai achar difícil, impossível até. Eu percebi que o melhor estudo é a escrita. Ela me falou que é exatamente isso que ela pensa também. Ela me confessou que os netos dela estão com muita dificuldade com kanji. Ela escreve e-mails para os netos e eles respondem. Eu não consegui entender esse kanji. Não sei o que ele significa. E aí ela tem que escrever em hiragana para passar para eles conseguirem ler, para saber o significado. Ela achou uma coisa bizarra, porque são japoneses, são os netos dela. Ela é japonesa, eles são japoneses, nasceram, cresceram aqui, nunca tiveram contato com o estrangeiro, acho que nunca viajaram para o exterior. Daí eu comentei com ela, né, nossa, eu sempre tive a impressão de que os japoneses estudassem muito kanji durante o shogaku, chugaku. E aí ela falou, sim, realmente estudam bastante, mas não praticam. Não usa no dia a dia, esquece. É a mesma coisa que a gente estrangeiro passa aqui no Japão. A gente vê o kanji, alguns que estudam até falam,
Se eu ver o kanji, eu sei o que é. Se eu ver o kanji, eu lembro. Mas aí é que está o problema. Você precisa ser apresentado para o kanji para depois descobrir, lembrar o que ele é. Isso não é estudo, isso daí não é saber kanji. Na verdade, né? Me desculpa o pessoal que está esforçando para danar e está se sentindo diminuído com esse comentário. Não é a minha intenção. O caso é, se você quiser realmente aprender japonês, aprender kanji, você precisa ter a ideia, colocar ela no papel em formato de kanji para as pessoas conseguirem ler. Porque, igual essa minha vizinha falou, ela perdeu muito da prática do kanji quando apareceram os WAPRO, os processadores de texto. Aqui no Japão, na década de 80 mais ou menos, começou a surgir essas maquininhas, computadores portáteis que eram dedicados só para o processamento de kanjis. Você começava a digitar e aí a maquininha te apresenta várias opções de kanji. E aí você escolhe qual você quer. Você começa a escrever em hiragana. No Brasil a gente tem a opção de escrever em alfabeto romano mesmo, romaji. Você digita, por exemplo, R-A, Ra, M-E, Me. E aí completa com um N, dá ramen. E tem um jeito certo de escrever isso em japonês. Se tiver kanji para a palavra que você está procurando, aí ele vai te apresentar várias opções e você escolhe. Esse que é o problema. Você não precisa escrever a palavra inteira. Às vezes você não precisa escrever o kanji inteiro. Ele te dá a opção. E é isso daí que ela falou que está matando o kanji na população japonesa. A população está esquecendo quantos palitinhos tem que ser desenhados. E se você esquece um ponto ou um tracinho, muda completamente a leitura do kanji e o significado também. Às vezes fica uma coisa incompreensível, igual o caso da Ariana Grande, que está aprendendo a duras penas essa última semana. Os japoneses já têm aquela noção de que a gente, sendo estrangeiro, é normal que a gente não saiba os costumes, muito menos o kanji. Eles nunca vão exigir que a gente saiba escrever em kanji. E uma coisa que eu reparei nesses anos todos de Japão foi: se você não sabe falar japonês, eles logo assumem que você não sabe escrever kanji. Mas uma pessoa que não consegue falar em japonês, mas está lá escrevendo o próprio nome ou o próprio endereço em kanji, os japoneses ficam um pouco assustados, eles não sabem como agir. Eles começam a pisar em ovos, porque não sabem se eles podem falar alguma coisa que você vai entender e deixar eles em má situação. Se você sabe falar muito japonês e não sabe escrever o kanji, eles pensam, café com leite. Não tem esse termo em japonês, tá? Mas é exatamente o sentimento que a gente no Brasil tem, eles têm esse mesmo sentimento. Eles ficam com aquela ideia, café com leite. Quando vê que você fala bastante japonês, mas não escreve o próprio nome nem o próprio endereço em kanji. Eles dão uma diminuída na imagem que eles têm de você. Ao passo que, ao contrário, se você não fala muito japonês, se o seu japonês é um pouco sofrível para os ouvidos, mas consegue escrever o seu nome e o seu endereço em kanji, eles te respeitam muito mais do que ao contrário. Quando você fala bastante, mas não escreve. Porque kanji, na visão do japonês, já é difícil. As pessoas estão perdendo a prática. Culpa do WAPRO. Internet, então, as redes sociais, é pior ainda, porque ela me falou que os jovens querem abreviar tudo. Vocês que assistem anime já devem ter percebido isso, né? Tem muita gíria aqui no Japão, do tipo abreviar as palavras. Kimochi warui vira kimoi. Que nem o antigamente Vossa Mercê virou você e agora é só VC. Daqui a pouco, que nem o Leandro Carnal fala, vai ser só V. E aí as novas gerações entendem e as velhas gerações são caretas de não entender. Pois então, olha só a grande oportunidade que aparece pra gente que é estrangeiro e está se esforçando para estudar o idioma. Se você chega aqui e sabe escrever kanjis, você tem uma grande vantagem em cima da nova geração japonesa que está indo para o mercado de trabalho agora. Vocês devem ter percebido que no Brasil mesmo, muitas empresas não contratam se você escreve um texto da mesma maneira que você escreve uma mensagem na internet.
Tem muita gente que não percebe isso. Eles vão para uma entrevista de emprego e começam a preencher a ficha da mesma maneira que se bate um papo no Facebook. E aí o pessoal do Recursos Humanos simplesmente joga a ficha no lixo. Você não tem a chance de ganhar um emprego se você não consegue dominar o próprio idioma. Daí imagina a mesma situação. Você está numa linha de montagem, numa fábrica, por exemplo, e você sendo brasileiro e outros 2 ou 3 sendo japoneses. De repente surge uma vaga para Tantosha, que seria o gerente responsável pela linha de produção. Normalmente não tem nenhum aumento de salário com isso, mas você ganha responsabilidades. E quando surgir uma vaga que realmente paga melhor, você tá com ela garantida. Daí tenta adivinhar, quem que vai ganhar a vaga? O estrangeiro que sabe ler e escrever kanjis? Ou o japonês que só sabe escrever em hiragana porque não consegue reconhecer mais os kanjis? Pois é, uma situação bem bizarra. Os próprios japoneses estão esquecendo como se escreve em kanji. Usa isso como vantagem. Você que está querendo chegar aqui no Japão, você pode se aposentar em um país de primeiro mundo. Todo o imposto que você pagar aqui tem um retorno em serviços essenciais do dia a dia. Eu não vou dizer que não tem corrupção, porque corrupção tem em qualquer lugar. Só que aqui é muito mais controlado. Aqui a justiça funciona. Sempre que alguém desvia um pouquinho de dinheiro, logo é descoberto. Essa situação me lembra um pouco Avatar. Avatar, na verdade, tem um roteiro meio que copiado de O Último Samurai. E O Último Samurai tem um roteiro meio copiado da primeira versão de Karate Kid. É o básico. O cara, em desvantagem, chega no pedaço, colocado de lado, ninguém dá muito valor para ele. Só que com aquela atitude toda, ele conquista todo mundo, vira o rei da cocada preta, e todo mundo glorifica ele e ele vira o herói fim. Tem alguns problemas nesse roteiro. Hollywood está tentando sempre convencer a gente de que mediocridade é uma vantagem. Mesmo os animes meia boca vêm com essa de você é um vagabundo que não trabalha, não estuda, você vai para um universo paralelo, lá a sua mediocridade vai contar a seu favor. E aí você conquista um grande harém de lolitas que estão fazendo de tudo para te agradar. A vida real não funciona desse jeito, mas tem uma coisa que pode se encaixar nesse roteiro. Você tem que saber tirar vantagem dessa nova situação. Vários adolescentes ao redor do mundo, em qualquer lugar, Brasil, Japão, Singapura, qualquer lugar, estão caindo nessa armadilha. Todo mundo acha que pode se virar consultando a internet. O problema é quando você não tem acesso à rede. Aí você está perdido. Eu mesmo desmontei o motor do meu carro, troquei a junta de cabeçote só consultando a internet. Passados mais de 5 anos, ele está funcionando muito bem ainda. Isso não faz de mim um bom mecânico, eu simplesmente sou alguém que consegue seguir instruções que eu pego na internet. E muitos japoneses estão confiando nisso também, nos tradutores automáticos ou no reconhecimento óptico de escrita. Eles apontam o celular para o kanji e eles têm a tradução, a leitura, os sinônimos. O problema é, enquanto não inventarem uma conexão direta do seu cérebro com a internet, isso não vai funcionar para o serviço no dia a dia. É aí que você tem que ser esperto. A pessoa que chegar no Japão sabendo escrever kanjis vai ter uma grande vantagem em cima da população nativa, que está esquecendo como se escreve kanjis. Eu falei para minha vizinha, né, como que eu estou treinando. Todas as cartas da prefeitura que chegam estão todas em kanji. Eu escrevo kanji por kanji na mão mesmo, no tradutor do Google. Eu clico no botão de pronúncia para o aplicativo ler para mim o kanji que eu acabei de escrever. E esse é exatamente o método que ela concordou comigo que é o mais eficiente. Se a gente escreve, a gente decora. Se a gente só bate o olho para lembrar, você não está decorando nada, você só está lembrando o que você já sabe. À medida que você vai escrevendo kanjis novos a todo dia, você vai decorando eles. Porque é assim que ele entra na sua cabeça. Depois, quando você lembra do kanji, aí você lembra como se pronuncia. O japonês médio está confiando muito nesse sistema de se eu ver, eu lembro. O problema é, se você não vê e precisa escrever, aí você está ferrado. E é aí que você pode levar vantagem. Eu perguntei para essa minha vizinha também, um estrangeiro que chegasse sabendo ler e escrever kanjis, seria uma coisa de assustar? Aí ela concordou que sim, ela não achou nada estranho a minha pergunta. Ela simplesmente não consegue imaginar um estrangeiro que saiba kanjis. Porque na cabeça deles, kanji é uma coisa que estrangeiros nunca vão dominar. E o bizarro é que japoneses estão esquecendo, perdendo a habilidade de escrever e ler kanjis.
Vamos tirar vantagem disso?